Então, você que está passando por um processo de adoecimento em alguém da sua família ou até um acidente grave que leva à morte, o tema de hoje é como fazer todos os trâmites na parte de morreu. Eu tenho que levar para registrar o atestado de óbito, eu tenho que esperar, por exemplo, no meu caso, esperar o ML liberar o corpo para ir para ser velado. Como que você reagiria? Você já passou por essa experiência? Estou aqui te relatando como é que foi dia 18 de outubro de 2025, meu esposo faleceu. Eu quero te falar da perspectiva de uma enfermeira, de uma terapeuta e de uma mente que foi treinada para passar por esse luto de uma forma diferente. Se você me perguntasse se eu estaria preparada o ano passado, e não estou preparada para a morte, mas como que eu reagiria? De forma completamente diferente. Possivelmente totalmente desequilibrada emocionalmente e com certeza iria parar também para ser hospitalizada devido à dor da perda. Então, sou Larissa Maciel, falo do canal Metamorfose Emocional, #LM de Larissa Maciel, falo do canal Larissa3033, que é do Insta, e falo do TikTok, lara.m.larissa. Todos esses canais, se você puder compartilhar, vai me ajudar muito. Por quê? Você é aquela pessoa que está passando por um luto pós-morte ou está com alguém doente? Como que é viver esse drama de só tem eu? Será que só tinha eu? Graças a Deus recebi a ajuda da minha cunhada, da prima, da Zane, esqueci de falar da Helena também, que estava presente e que levou para fazer todos esses trâmites. E se não existe ninguém, só tem eu, como que é pegar esses papéis e ir lá? E vai para um lugar, e geralmente é muito demorado, gente. Creiam, se houve acidente de trânsito, ele vai para o ML. E às vezes no ML demora de 3 a no mínimo 6 horas para liberar um corpo. Então não acho que você vai chegar lá e você vai fazer o boletim de ocorrência, né? Que você tem que fazer um boletim se for acidente. Se foi uma morte no hospital, eles mandam para o SVO. E aí você tem que também fazer todos os procedimentos que tem para depois levar para dar entrada no ML com o que tem, para o ML buscar no hospital. Do hospital volta de novo para o ML. E daí do ML eles reconhecem, no caso, tem que às vezes fazer uma limpeza, ou às vezes ver a causa-morte, além daquele, né? No caso do meu esposo foi hemorragia, ele estava muito inchado, eles têm que fazer uma limpeza, tudo ali para verificar. Se é um acidente fatal no mesmo dia, que não foi o caso, demora, né? Eles têm que ver se tem que fazer o toxicológico, que é para ver se tem drogas, tem que fazer alcoolemia para ver se tem álcool, né? Se o motivo foi esse. Então, tudo é um trâmite, entende? E aí, da liberação é mais um queijo e a rapadura. Pense você esperar um corpo e ele demorar. No meu caso, ele entrou às 4, só foi liberado depois das 7 horas. E eu tive a ajuda dessas queridas que me ajudaram indo lá para que eu pudesse acalentar os meus filhos, receber as pessoas. E nessa hora, gente, o telefone não para. O meu, o dele, muitas pessoas que souberam a partir de outros, né, que já estavam vivendo o Sérgio da polícia, então tinha muitos amigos policiais. E eu agradeço a PM de Goiás por tanto carinho, por tanta dedicação a ele. Ele era uma pessoa muito conhecida e a gente só entende o quanto a pessoa é querida quando acontece algo. Tanto é que no velório tinha muita gente, muitos amigos, muita gente do ramo do concreto, que é a nossa firma, mas muita gente da polícia solidária e amiga, e que foram lá e sentiram. E o que é ver? Eu não vi, né, no ML, foi minha cunhada que foi. Eu vi no caixão. O que é ver o seu ente querido no caixão imóvel, totalmente embalsamado, né?
como que foi? E ver os seus filhos vendo essa reação. Ver a reação dos amigos e ver a reação dos familiares. E ver a reação da minha sogra. Que dor. Você enterrar um filho natural é a mãe ser enterrada e o pai antes. Mas enterrar um filho, eu não imagino a dor de uma mãe. Eu posso sentir a sua perda, mas não imagino o que é passar. Eu me imagino como esposa, porque eu já passei, como filha, porque eu já passei, mas como mãe, espero não ver, mas quem manda é o Criador. Imagina, eu senti muito na hora que eu vi ela chegando e vendo o caçula dela lá naquela situação. Então eu sinto o que era estar no seu lugar, vendo as pessoas. E o velório foi muito cheio de muitos amigos, de muitos parentes, agradeço a todos. E aconteceu uma cena que todo mundo não esperava. O meu filho caçula fez um discurso que os que não tinham chorado, chorou com ele. Agradeço você, Miguel, pela sua alma maravilhosa. Ele fez um discurso honrando esse pai e agradecendo esse pai. Não tinha quem não chorasse. Então imagine o que é estar nesse lugar. E eu entrei em completo desespero quando a tampa vai fechar. Eu não vou ver mais. Porque uma coisa ele está morto, outra coisa ele está no hospital e outra coisa é tampar e eu não poder ver. Eu imagino você durante a Covid que não pôde nem ver, porque era num saco preto, só a pessoa que reconhecia é que viu, ou você que teve alguém que desapareceu, ou você que um acidente foi tão grave que teve que colocar, lacrar logo. Então, essa hora que o caixão fecha é uma dor que cada um sente de uma forma. E eu senti de nunca mais vou poder te abraçar, nunca mais vou poder te beijar, nunca mais vou poder falar com você. Essa dor, só quem vive é que pode dizer. O tanto que essa ausência nos causa um medo de o que eu vou fazer? Para as pessoas que amaram e foram amadas como eu, é uma dor que só você pode saber. Por que eu estou compartilhando? Porque nessa hora, aquelas pessoas que falavam que eu era forte e guerreira, viram a minha humanização. Viram o quanto me desapegar do corpo, porque é o corpo, porque a essência dele vive sempre. Mas o corpo, o que eu faço com essa ausência? E essa talvez seja uma das partes mais difíceis, quando você sabe que vai fechar o caixão e vai enterrar. E aí tem aquele cortejo até a hora que se coloca a última pá de terra. E teve cantos, teve muita coisa, a família e os amigos estiveram presentes, pessoas que nunca imaginaram, vieram de longe para vê-los, meus primos. Agradeço a Didi que veio lá do Tocantins para estar comigo, todos os amigos que vieram de longe, os que mandaram vibração, toda a polícia que esteve ali. E aí, enterrou. E o Sérgio, como sempre, ele sempre foi uma pessoa extremamente excêntrica, diferente. Do lado do caixão tinha uma cadela parida. Eu preciso falar desse fato porque o Sérgio sempre gostou de cachorro. Ele sempre amou. A gente tem 3 cachorros, ele já pegou um bocado de cachorro na rua. Durante a minha vida com ele foram muitos cachorros, eu também gosto, mas ele era especial. E essa cachorra parida deu o que falar, porque ela não deixava ninguém passar na frente do túmulo onde ela estava escondida com os filhotes. Por que isso é? Para você é apenas um detalhe, mas para mim tem uma conotação terapêutica maravilhosa. Até no último momento, aquilo que ele gostava estava presente. Aquilo que ele amava como defensor de animais que ele era, estava, aquela cachorra fazia toda a diferença pra gente. E eu quero te falar que como você sentiu quando fechou o caixão, teve a última pá, o que é jogar as pétalas, jogar as coroas. Agradeço a todos que deram coroa, a equipe do pessoal
da polícia que mandou, né, a coroa de flores para ele, com todo carinho, com toda a dedicação. Gente, isso não se compra. Eu não consigo comprar um amor, eu não consigo comprar um carinho. É espontâneo. E aí eu paro e penso, como Deus é maravilhoso de nos dar essa experiência de viver, mesmo com a dor, viver isso, viver esse amor que se dá, esse amor que se é retribuído, essa bem-querência que as pessoas têm. Então, aí eu te pergunto, qual é o seu legado? Quantas pessoas vão sentir falta de você quando você for? Quantas pessoas vão fazer questão de dar o último adeus? Quantas pessoas vão entregar coroas para lembrar o quanto você foi significante? E exatamente esse ponto, que por mais que seja doloroso, eu quero te trazer a uma realidade de ser ranzinza, viver brigando, viver querendo ter um ponto de vista. E olha que o meu tinha um ponto de vista extremamente contundente. Graças a Deus, nos últimos anos da vida dele, ele mudou um pouco. O Sérgio era 8,800. Ele começou a chegar no seu centro. Mas o que eu quero te falar, mesmo sendo polêmico, sendo autêntico como ele era amado, porque a generosidade, a bondade, o amor dele vinha antes desse lado explosivo, né? Uma pessoa que é colérica, sanguínea. E eu quero te dizer que quando você se for, quem vai fazer questão de carregar o seu caixão? Quem vai fazer questão de estar nos seus últimos momentos? É para que você pense um pouquinho o quanto a vida é efêmera, o quanto passagens, você está aqui de passagem, eu também estou. Quanto isso é valioso para você ter ou ser. E te falo com uma pequena experiência que eu tenho. O ser supera qualquer ter. Porque mesmo que eu tenha, se não tiver os amigos, as pessoas, não adianta eu ter nada. Porque nem uma cachorra parida que não deixava ninguém chegar perto do túmulo vai ter. Veja lá pessoas que vão lembrar o legado que você deixou. E o seu legado, te falo, não tem a ver com ter. Tem sempre a ver com o ser. Seja essa pessoa que vai ser lembrada e amada por todos que te cercam. Vou ficando por aqui e até a próxima.